E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que tem um projeto bem interessante no nosso município co-irmão aqui em Santo André, um projeto com crianças e jovens com altas habilidades e superdotação. Professora Rosana Oliveira Silva. Professora, uma boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, agradeço, professora Rosana, ao senhor João também por ter intermediado aí o contato. Professora Rosana, que é mestre em educação artística, também na área de museus, inclusive, né, professora? Fez licenciatura em educação artística, também na área de educação especial, nessa área de altas habilidades, correto? Isso mesmo, Felipe. Eu comecei aí na área das artes, né, e fui caminhando aí dentro da área da educação. E o que te levou a essa área das artes e, inclusive, esse estudo em Lisboa? Bom, vamos começar lá no comecinho da história, né? Eu sempre fui muito apaixonada por arte, muito. Arte e história da arte, né? Então, a minha primeira licenciatura foi em educação artística e eu me especializei em história da arte. Conheci meu marido, que é português, e fui morar em Lisboa. Melhor, fui morar em Portugal, né? Estudava em Lisboa. Eu fui fazer um mestrado em educação em museus, né? Educação artística, e me especializei na parte de educação em museus. Mas quando eu estava terminando a dissertação, eu fiquei muito encantada com o serviço educativo dos museus, de todo o plano de inclusão que existe dentro dos museus, que ficam nos bastidores, né? Então a gente não vê o material sendo construído em braille, a gente não vê toda a adaptação do que existe no museu em áudio. Então, assim, a gente viu um outro lado, né, do museu, e aquilo me encantou. Nisso, né, eu recebi os meus 2 filhos, né, eu tive o João e 1 ano e 8 meses depois eu tive o Guilherme, e os 2 são crianças com altas habilidades de superdotação. O que me fez estudar mais ainda a área da inclusão, né, para quem não sabe, o público-alvo da educação especial são portadores de deficiências, a superdotação, né, altas habilidades de superdotação e o TEA, né, o autismo. E foram as áreas que me despertaram, me encantaram, né, porque alguém tinha que fazer alguma coisa para os meus filhos. E, infelizmente, as escolas não estão adaptadas, né? A nossa sociedade em si não está adaptada para a inclusão. E eu tive que fazer esse trabalho para atender os meus filhos, né? E hoje são 10 anos atendendo, né? Crianças de altas habilidades de superdotação ou dupla excepcionalidade, tá? Para quem não sabe, a dupla excepcionalidade é quando a criança tem altas habilidades de superdotação e mais outras condições associadas, pode ser uma ou pode ser mais condições associadas, então autismo, TDAH, deficiências de uma forma geral, então a gente chama de dupla excepcionalidade. Então nós começamos a atender essas crianças para que elas pudessem se desenvolver, né, como um todo, em 2011, 2011. Volto para o Brasil, né, e fiquei 7 anos em Portugal, e aí a gente volta para o Brasil e começa uma história aqui, né? Fui fazer pedagogia, fui me especializar em educação especial e aí me encantei aí por esse mundo. E a senhora trabalhou também no núcleo em São Carlos, né, na questão de altas habilidades. Era um grupo de pesquisa, né, o grupo existe até hoje, já não faço mais parte do grupo porque a demanda do projeto é muito grande. Eu tive no grupo de pesquisa durante alguns anos dentro da UFSCar, que é um grupo muito sério, que é o Grupo. Eles estudam a parte de altas habilidades de superdotação com várias teorias, né, e foram pessoas que me deram muito a mão no início, quando eu estava descobrindo ainda, né, a condição dos meus filhos. Então foram luzes no meu caminho e eu trabalhei com eles um período, foi muito bom. Hoje, na condição dos seus filhos, qual que é a idade deles e como que eles estão se desenvolvendo nessa questão das altas habilidades e superdotação? Felipe, o João Pedro hoje tem 19 anos e o Guilherme vai fazer 18 anos o mês que vem. As pessoas pensam, né, que a superdotação é algo incrível, sabe? Parece um presente, são super gênios, né? E eu acho que é um estereótipo que a gente precisa tirar, né? A gente fala altas habilidades de superdotação, mas é uma coisa só.
tá? É o nome, a nomenclatura mesmo é essa. E as pessoas pensam que são pessoas que não precisam de ajuda, que não sofrem, que vão ter sucesso, né? Tem muitos mitos que estão associados a isso. Mas são pessoas que têm um cognitivo muito rápido, né? Elas aprendem com muita facilidade, mas não é tudo. São algumas coisas, elas são muito boas em algo, em alguma área específica ou mais que uma, mas em outras a gente chama de assincronia. Por exemplo, o emocional não acompanha, a parte motora pode não acompanhar, o social não acompanha, porque são crianças que dificilmente vão se relacionar com crianças da mesma idade, porque os interesses são diferentes. Então são crianças que sofrem muito, têm uma intensidade diferente, né? A gente chama de sobreexcitabilidades dentro da condição de altas habilidades, que gera muito sofrimento nas crianças, uma intensidade, tudo é muito, né? A alegria é muito, o sofrimento é muito, as questões sensoriais são muito intensas, então o cheiro, a luz, o calor, tudo isso incomoda a criança. Então, hoje, né, os meus filhos, o João está no 3º ano da faculdade, ele faz arquitetura, tá bem. Nós passamos, né, por um processo de autoconhecimento, que é muito importante para o desenvolvimento deles, né, eles se conhecerem, entenderem seu funcionamento, saber como se regulam, como pensam, né, como estar socialmente, né, e hoje eu vejo que ele consegue lidar muito bem com isso, né, mas foi um trabalho muito longo, terapia, acompanhamento, e o mais novo está acabando a escola agora, está no 3º do médio, muito focado, né, mas também passou por um período aí de desregulação emocional, principalmente no período da pandemia. Então, o emocional deles é algo que é realmente muito delicado, né, que precisa aí de muito acompanhamento. E uma questão que me veio aqui, a questão relacionamento, como que é essa questão para eles? Porque eles conseguem achar pessoas, no caso, com essa excepcionalidade deles, assim, ou não necessariamente? Como que é essa questão relacionamento? Na relação social deles? Social ou até mesmo afetiva? O meu mais velho namora, né? Eu percebo que o trabalho de conscientização da namorada também é um trabalho grande, porque é um jeito de demonstrar sentimentos de uma forma diferente, né? Ou então de uma intensidade diferente. Então, às vezes eu falo para ela, olha, isso é normal, tá? Então, ela tem se adaptado, né, a neurodivergência, vamos dizer assim, né, do namorado, e tem aprendido muito sobre, né, a superdotação se relacionando com ele. Mas não é todo mundo que consegue, né? Não é todo mundo, o amor às vezes não vence, né? Socialmente é muito difícil, porque eles procuram muito pares, eles procuram pessoas que entendam eles, que gostem de coisas diferentes como eles gostam. Então, às vezes é difícil de achar. Então, aqui no projeto a gente promove isso, né? O encontro de pares para que eles tenham uma relação social melhor, né, com os mais colegas. Próxima. A senhora até comentou que, né, essa questão, todo mundo acha que pessoa que tem superdotação é gênio, esse tipo de coisa. Esse quadro da Globo, isso de uma maneira não está reforçando isso? A gente pode ver das duas formas. Por um lado, a gente traz a temática da superdotação, que ela era muito esquecida. Não se falava em superdotação. Às vezes a criança estava em sofrimento na escola, ela ganhava vários diagnósticos, menos da superdotação. Isso traz evidência para o tema. Mas o que acontece? Ele pode vulgarizar o tema. Por quê? A identificação de altas habilidades, na maioria das vezes, é feita por um psicólogo, um neuropsicólogo, que nem sempre ele está preparado para fazer uma avaliação dessas. E aí ele vai trazer resultados ali que pode não ser, né, aquela criança. Por outro lado, né, muitos daquelas crianças da televisão são meus alunos. E muitos que já passaram por outros programas também, né, são meus alunos. E a gente vê um sofrimento muito grande com a pressão, medo de, assim, a dificuldade em perder, de lidar com o sentimento de perder, a exposição, né, do seu erro. É muito difícil você errar em público. Já é muito difícil você errar, né, aquela autocobrança de eu não quero errar, eu não quero fazer isso errado, né? E você tá ali em rede nacional errando na frente dos outros, mas são crianças, e são crianças neurodivergentes.
né? Então tem situações que às vezes a gente vê a criança chorando, ela chora o programa inteiro e ela não é acolhida. Então, assim, a gente sabe que isso sim vai afetar o emocional dela. E reforça também o estereótipo de que eles são gênios, né? Que eles são bons em tudo e que eles fazem aquilo todos os dias, né? Soletra ao contrário, faz contas enormes de cabeça, né? Então reforça tudo isso, né? E a realidade não é assim, né? Ali são crianças que estão sendo treinadas para fazer, né? Aqueles desafios. Inclusive tiveram 2 aqui do ABC, né, que participaram, foram a Sofia e o Lorenzo. O Lorenzo, o companheiro do Lorenzo que ganhou o programa, o Felipe, é meu aluno. E a gente acaba sabendo um pouquinho, né, de como são os bastidores disso. São meninos incríveis, e que lidaram muito bem com tudo isso, né? Eles não sentiram aquela pressão da evidência no programa de forma a afetar o emocional deles. Mas nem sempre isso acontece, né? Essa questão da pessoa com superdotação, ela é tratada do mesmo jeito aqui e na Europa, por exemplo, em Portugal, ou tem diferença? Tem diferença. Aqui, a gente tem, por incrível que pareça, mais recursos. E a superdotação, ela já é, por lei, né, ela faz parte do público-alvo da educação especial. Isso já é uma conquista. Em Portugal ainda não temos tantos recursos, por exemplo, como já temos aqui, né, a facilidade, né, claro que não é tão acessível a todo mundo, mas é muito mais tranquilo você conseguir uma avaliação para identificação de altas habilidades. Temos materiais pedagógicos para identificação, né, para um rastreio de altas habilidades. Então, a gente tem mais divulgação aqui, e lá não. Lá é muito utilizado teorias canadenses, né, e não é muito falado, não é muito evidenciado isso, e nem nas escolas, né, não se fala muito na questão de altas habilidades. Lá tem uma associação, que é a ANES, né, que eles fazem um trabalho de oficina, mas o que a gente percebe no Brasil, a gente avançou bastante em relação, por exemplo, a Portugal. Em outros países da Europa, por exemplo, tem escolas específicas para altas habilidades. No Brasil não podemos ter, né, porque é visto como segregação escolar, né, então não é permitido ter uma escola específica para altas habilidades, como tem em outros países. Em cima disso, a senhora acha que seria melhor, porque eles seriam mais acolhidos, ou teria essa questão da segregação e quando saíssem ficariam tanto quanto perdidos? Tipo, a segregação vai ter sempre, mesmo que eles sejam colocados em uma escola específica, vai ter, de certa forma, ali uma segregação entre eles também, né? O que eu vejo hoje? As pessoas pensam que a superdotação é número de QI. E o número do QI é o que menos importa. O que é importante pra gente? Como isso tudo é composto, sabe? Como essa pessoa está. Eu tenho muito receio, por exemplo, de existir uma escola para superdotação, enquanto a superdotação não for tratada com naturalidade. Se ainda as crianças forem vistas, por exemplo, como gênios e serem cobrados como gênios, a gente vai sim ter problemas se tivesse uma escola para eles. Por um outro lado, se a gente tivesse uma escola que tivesse toda adaptada, né, para um enriquecimento curricular, para o desenvolvimento da pesquisa, tivesse professores disponíveis para ajudar aquela criança, o desenvolvimento dela seria outro, né? Então, sim, uma escola, não digo para altas habilidades, mas uma escola realmente preparada para atender eles, né? Faria muita diferença. A senhora, com toda a sua experiência na área de educação artística, né, com tudo que a senhora estudou, como adaptar as altas habilidades nas artes? Na verdade, a gente não adapta, né? Não é um adaptar, é olhar. Eu preciso ver essas pessoas. Porque, vou dar um exemplo, por exemplo, do desenho. Às vezes a gente vê um desenho de uma pessoa e aí procura-se fazer falar que aquele desenho tá bonito, tá feio, né? A capacidade, né? Não digo que é talento, é capacidade de desenvolvimento, por exemplo, na área artística, ela é mais pela identidade que aquilo que a gente tá ali vivenciando, né? Como que aquela pessoa criou aquilo? O processo criativo é muito diferente, não o produto final, não o que a gente está visualizando ali, né? A identidade está no processo criativo. Então, a criatividade faz parte da superdotação. A forma de resolver problemas, né? De encontrar conexões para expressar alguma coisa. A gente vê isso na música, né? Então, eu não digo que nas artes a gente tenha que adaptar,
a gente tem que dar espaço, a gente tem que visualizar, a gente tem que reconhecer, né, que dentro da área artística, da comunicação, da oratória, do desenho, da pintura, da música, da expressão corporal. Isso tudo precisa ser visualizado como capacidade, né? Existem muitas pessoas capazes de uma forma incrível que elas não são vistas. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que a capacidade, né, a genialidade, como as pessoas visualizam isso, ela é tipo matemática, sabe? Fazer conta, matemática, é bom em matemática. E nem sempre, por exemplo, alguém que tem a superdotação na área artística, ele vai ser bom em matemática. Ele pode ser péssimo em matemática, né? Ele pode fazer um teste de QI e dar baixo, né? Eu tive um aluno que ele demorou muito para aprender. Ele tinha muita dificuldade de reconhecer letras sequer. Mas ele jogava futebol melhor que ninguém. Vinha gente de fora, olheiros, atrás desse menino, porque o menino era um espetáculo jogando futebol. Mas ele não sabia escrever o próprio nome. Então, a gente precisa tirar essa relação de que a superdotação, altas habilidades, ela é só relacionada à matemática, a saber línguas, né? Saber capitais dos países, saber o nome das bandeiras, né? Não é isso. É muito mais do que isso. E esse menino conseguiu realmente se tornar um jogador de futebol? Não tá mais no Brasil. Já foi embora. Já foi embora. Nossa. Até um tempo, né? Depois isso meio que foi desmentido, até hoje ficou assim uma interrogação. Do Messi? A questão do Messi, né? A pessoa falou que o Messi era autista e tal. Tinha esse burburinho, né? Mas ele veio a público dizer que ele não era autista, né? Então, não se sabe exatamente se era ou não, né? Tem o caso de uma jogadora de futebol feminina, ela joga no Chelsea. Ela chama Lucy Bronze e ela fala sobre essa questão do ser autista, né, ela ter tido o diagnóstico tarde, né, de ser autista. Acho que é uma das únicas, talvez, no futebol feminino no mundo. A pesquisa, pelo menos, que eu fiz, só apareceu ela. Eu acho que ela foi identificada já mais velha, né? Acho que ela tinha uns 30 anos quando ela foi identificada. Eu acho que, assim, é libertador a identificação. É libertador, porque você entende que as coisas que você sentia têm nome. Que você não é um diagnóstico, né? Tem nome para você colocar naquilo que você está sentindo. Eu acho que é muito libertador isso, né? Se todas as pessoas pudessem saber o que elas, nomear o que elas têm, o que elas sentem, né? Eu acho que seria incrível, né? As pessoas terem esse acesso. Aqui no Brasil, tem, por exemplo, não sei se seria o termo correto, alguma pessoa, algum embaixador de altas habilidades, por exemplo, algo do gênero? Alguém representando, por exemplo? Alguém assim que fale pelos que tem essa questão, que fale pelas pessoas com altas habilidades no país, como se fosse um diplomata, por exemplo. Não temos. Temos associações, né? Temos organizações internacionais que têm delegações no Brasil, mas ainda é tudo muito relacionado ao QI, né? Então, por exemplo, a parte artística não entra dentro dessas associações, né? Eles não reconhecem as outras áreas, porque eles têm um critério de seleção, né? Então, são pessoas que têm um QI com 98%, o percentil 98%. Então, quer dizer, 2% da população entram nessa associação. Então, não temos exatamente uma associação, né? Especificamente isso. No seu caso, exatamente, o fato dos seus 2 filhos terem nascido, não vou dizer um dom, né? Porque, como a senhora colocou, também tem muito sofrimento, é uma excepcionalidade. Tem alguma explicação? Porque os 2 na família com isso? É genético. É genético e os fatores biológicos, né, são muito fortes, assim. É genético e hereditário, né? Então, aqui a gente sabe que ou eu ou meu marido devemos ter, mas, por exemplo, eu identifico, né, que o meu avô, da parte da minha mãe, tinha superdotação. Na família do meu marido, nós temos 3 pessoas que sabemos que tem superdotação. Tenho familiares muito próximos também, sobrinhos. Então, a gente acredita que é realmente essa questão genética, né, dos 2 meninos terem aí a condição de altas habilidades. Por vocês terem mais pessoas na família, facilita de alguma forma para eles? Não sei se facilita, vamos dizer assim, porque a maioria das pessoas da família só foram identificadas depois deles, por serem mais velhos. Acendeu aquela luz, eu acho que eu sou assim também, eu passei por isso, eu vivi isso,
Então, elas foram identificadas, como eu falei, né, nomeiam o que sentiam, dá para dar nome ao que se sentia lá atrás, depois dos dois, depois da identificação deles. Então, principalmente o meu mais velho, era uma criança muito diferente, que destoava mesmo, assim, de outras crianças. Então, ele começou a ler, não sei nem se ele começou a ler, né, com 3 anos, se não foi antes. Então, com 3 anos, ele lia tudo. Ele fazia cálculo, simples, mas fazia, né, logo veio a escrita. Então, tudo isso era muito assustador. Eu, como professora, sabia que ele estava pulando ali algumas etapas do processo de aprendizagem, não no tempo que a gente espera que aconteça. Dele, não. E aí depois aconteceu exatamente a mesma coisa com o meu mais novo. E aí a gente já entendeu que tinha alguma coisa diferente, né? Então eles identificaram, né, para outras pessoas serem identificadas na família. E agora ele com 19 anos, no 3º ano de arquitetura, de alguma maneira ele se cobra, assim... É uma cobrança diferente hoje. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas vão ser assim, né? Eu falo que os meus filhos são crianças que têm atendimento desde pequenos, porque eles foram identificados e foram atendidos por mim, vamos dizer assim, né? Todo o enriquecimento, esse trabalho de conscientização, um trabalho emocional, de procurar um psicólogo, de orientar o que estava acontecendo, foi feito por mim. E hoje eu consigo ver o resultado disso, né? Como, por exemplo, uma criança que é autista. Se ela tem acesso a terapias, né, muito cedo, por exemplo, e ela consegue ter um desenvolvimento muito melhor, porque tem aquelas janelas de aprendizagem ali, períodos críticos de aprendizagem da criança, que o cérebro é capaz, tem uma plasticidade diferente. Quando passa daquele período, você vai conseguir o resultado de novo, porque o seu cérebro vai envelhecendo. Então, eles tiveram acesso ao desenvolvimento muito cedo. Então, hoje a cobrança, por exemplo, o que eu vejo dele é uma cobrança para que ele não seja exposto, porque a visibilidade para ele é algo que incomoda, né? Ele não quer, ele não deixa que ninguém saiba, né, da condição dele, ele tenta manter ali socialmente, mas às vezes não é possível, porque ele não vai tirar, por exemplo, notas baixas só para se equilibrar como os outros ali, manter ali uma igualdade, vamos dizer assim. Ele sabe que ele pode ser ele deve ser ele, né, ele tem que ser ele. Mas ainda tem, às vezes, aquela cobrança no sentido de os meus amigos não tiraram a mesma nota que eu. Então ele fica chateado pelos colegas da sala não entenderem a matéria, mas também ele já foi tão exposto no sentido, ajuda aquele amigo já que você sabe, que hoje ele não tem vontade de ser monitor, né, de trabalhar na monitoria, por exemplo, da faculdade, ajudando os colegas, com medo da exposição. Isso é, de certa forma, prejudicial, né? Imagino sempre, vai lá e ajuda o amigo, ele vai lá, ia lá e ajudava. É o ajudante da professora, ajuda o amigo, isso deixa ele muito em evidência, né? Todo mundo só quer, de um monitor só quer ele, né, praticamente. E claro que aqueles que vão achar isso muito legal, mas eles estão expostos, né? Os colegas ficam lá, ó, sabichão, olha isso. O CDF da turma. CDF, nomes, por exemplo, tem crianças que às vezes chamam outras crianças, por exemplo, de Alexa. Isso, parece divertido, parece engraçado, mas não é, a criança fica super ofendida, né? Ela tá em exposição, isso não é legal, né? De certa forma, é um bullying. É um bullying diferente, mas é um bullying. É bullying, né? Eu lembro quando ele era mais novo, chamavam ele de Aurélio, né? O nome do dicionário, Aurélio. Então, para ele era muito, muito triste ser chamado de Aurélio. Professor, e o Instituto Entretanto? Como que surgiu esse instituto? O Entretanto é nosso filho mais novo, né? O Entretanto é assim, eu conhecia, inclusive você conversou com a Lucileia, né? Ela é minha sócia no Entretanto. A Lucileia, assim, é uma das neuropsicólogas mais fantásticas que eu já conheci. Ela tem um coração tamanho do mundo, assim. E ela faz uma avaliação incrível de alta qualidade. E eu conheci ela assim, recebendo avaliações feitas por ela. E falei, essa avaliação tá muito bem feita. Quem é essa pessoa? Né? Foi quando eu chamei ela pra gente tomar café, queria conhecer ela, né? Isso já há muitos anos. E aí, sim, eu acho que uma ensinou muito pra outra. Né, e a gente resolveu criar o Entretanto. O Entretanto tem 1 ano, né, 1 ano e meio, que é o centro de formação. Então, o Entretanto é o nosso centro de formações. Então, a gente trabalha com atendimento em escolas, formações para as famílias, encontro de pais, né, orientação pedagógica,
como fazer um plano de ensino individualizado, específico para altas habilidades, que é muito mais complexo, né? Formação de professores, orientação parental para as famílias, olha, o que eu faço quando eu recebo uma avaliação? E aí, agenda, no entretanto, e quem atende sou eu e a Lucilé, né? E a gente faz o atendimento e as formações para as famílias, escolas e profissionais, né, inclusive da área da psicologia, que ela faz, né, orientação também. Então, o entretanto, é o nosso filho mais novo, que é o nosso centro de formação. Professor, esse projeto do qual a senhora tem aqui em Santo André, vocês atendem ele somente online ou também vocês têm alguma sala que vocês dão atendimento para essas crianças e jovens? Temos. A gente fica localizado dentro do Colégio Liceu Jardim, em Santo André, uma escola que super abriu as portas, né, para a superdotação. Inclusive, hoje é uma escola que recebe muitas crianças, porque tem um direcionamento diferente, os professores têm formação já há muito tempo, e aí o projeto surgiu lá há 10 anos atrás. Então, nós temos um espaço dentro da escola, com muita liberdade de utilizar todos os espaços da escola. Atendemos crianças não só do liceu, mas de todas as regiões, né? A gente atende até no sábado presencial e vem crianças de outras cidades, tem pessoal do litoral ser atendido no Engenho. E aí, esse ano, nós temos a unidade de Jundiaí, né? Então, toda semana a equipe vai até Jundiaí atender algumas crianças lá. E tem a unidade em Diadema também, fazemos o acompanhamento lá de algumas crianças da região ali, Diadema, São Paulo, que vai até essa escola, né, para a gente fazer o atendimento dessas crianças lá. E o online, que a gente acaba atendendo o Brasil todo e fora do Brasil. Tem crianças até de outros países que são acompanhados por nós. Inclusive, conversando com o senhor João, ele até comentou comigo que tinha uma pessoa da Indonésia que vocês atendiam. Isso, da Indonésia. A gente tem da Itália, da Alemanha, tem uma criança que essa é filha de brasileiro, né, que tá na Angola. Tem pessoal aqui do sul mesmo, né, Paraguai, Chile, também são acompanhados, tem bastante gente. Esse da Indonésia, além da questão do horário, a língua também era uma dificuldade com eles, assim, não? Algumas palavras, por exemplo, a maioria são filhos de brasileiros, né? Então eles têm ali o português como uma base também. Só que às vezes algumas palavras eles esquecem, né? Então, às vezes vai em inglês mesmo, quando eles não sabem a palavra, eles vão em inglês, e aí a gente se entende. Vocês têm algum trabalho com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, não só daqui de Santo André, como as outras? Não, Felipe, não temos. Não temos porque a gente já tentou se aproximar muito do público, né? A gente já tentou se aproximar para atender, para dar formação nas escolas, mas a dificuldade, né, vamos dizer assim, as dificuldades de aprendizagem e o autismo ainda tem uma visibilidade muito maior, né, dentro das escolas, por exemplo, né, e dentro da Secretaria, por exemplo, de Inclusão, né, não se fala em altas habilidades, né, não se fala nisso, então fica meio de lado, né? Então por isso que é importante dar essa visibilidade para as pessoas entenderem realmente quem são essas crianças, né, o que elas precisam, né. Então por isso da data do último domingo, que é o dia, né, que foi o dia internacional. É um dia que a gente dia 10, não comemora, né, a gente não diz assim, feliz dia da superdotação, porque não é feliz, né. Eu acho que, por exemplo, você dizer feliz dia do deficiente visual, é feliz, né? Vocês ficariam felizes se tudo tivesse adaptado a vocês, né? Se vocês pudessem andar na rua tranquilamente, que tudo estivesse acessível, que as pessoas entendessem realmente, né, como vocês precisam se deslocar. Não é feliz dia da superdotação, né? É um dia que a gente chama para a visibilidade todas as necessidades que essas crianças têm. É um dia de conscientização, eu acho que deveria ser, sabe? Então, igual do autismo de abril, por exemplo. Sim, eu acho que sim. Não é um presente, por mais que em inglês a gente chame de gifted, que é presenteado, né? Não é um presente, é um desafio, né? É um desafio, claro que eu digo que sou presenteada sim, né? Porque tenho 2 filhos incríveis, amados,
né, e eu sou muito feliz por ter conseguido fazer coisas por eles, né, e que eles abriram portas para que outras crianças também fossem vistas e olhadas. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte que eu, né, e nem a sorte que os meus filhos tiveram e têm, né, de ter uma família que está assistindo eles o tempo todo, né, que compreende que uma desregulação emocional está relacionada à condição deles e vai validar o que eles estão sentindo, né, sem julgamento, sem achar que é uma birra, né, entender o que é o que no momento certo, né. Então eu acho que sim, é um dia importante, é um dia que a gente precisa fazer barulho, movimentar mesmo, porque a gente precisa dar visibilidade, mas sem todos os estereótipos que estão associados, né? Dar visibilidade como ela realmente é. Assim como as pessoas, não estou comparando uma coisa com a outra, tá? Não me entenda mal, mas assim como os autistas, as pessoas com altas habilidades, dependendo da necessidade, eles utilizam também aquele cão de serviço? Não, porque assim, eu tenho muitas crianças, tá? Muitas mesmo com dupla excepcionalidade. Muitas. Eu digo que a maioria dos meus alunos são dupla excepcionalidade, né? Ou a maioria são autistas, ou a maioria com TDAH e a condição de altas habilidades, mas nunca num nível de autismo que precise de um suporte muito grande. Então, a gente não precisa de um cão de suporte. Por exemplo, um autismo de um grau mais severo, às vezes você precisa de ter uma pessoa, por exemplo, na escola para ser auxiliar, às vezes para a criança ir ao banheiro, né? Às vezes ela não tem autonomia para certas coisas, às vezes é não verbal. Então, precisa de auxílio, mas é utilizado mais a tecnologia assistiva do que propriamente um cãozinho. Mas não seria ruim, não. Eu acho que seria até legal. Saindo um pouco dessa questão das altas habilidades, a senhora, como professora de educação artística, falando da minha parte, sou uma pessoa cega, né? E, assim, antes de eu estudei na escola especial durante muito tempo, Instituto Cegos Padre Chico. Mas antes disso, a aula de educação artística era muito complicado quando eu estudei em escola comum. Porque como eu nunca enxerguei, então eu não tenho a famosa memória visual. Então o professor tinha muita dificuldade, e eu também, porque colocava lá o lápis e a folha da minha frente, tá aí, mas como que você vai desenhar? Então, assim, não sei se a senhora já teve a oportunidade de ter trabalhado com uma pessoa cega ou com alguma, assim, o que pode se fazer, né? Claro, depois a gente passou a trabalhar com a questão da música, por exemplo, no Padre Chico, mas numa escola, vamos dizer, numa escola comum. Comum que eu digo, sem ser uma escola especial. Como que o professor pode trabalhar com uma pessoa cega, mas uma pessoa cega com os que já nasceu cego? De que maneira ele pode introduzir a educação artística? A educação artística, assim, a arte, ela é composta por 4 linguagens diferentes, né? A dança, a música, a área visual, né? E a outra que estou tentando lembrar que me esqueci, mas eu vou lembrar. Todas essas áreas, né? A parte cênica, a parte do teatro, todas essas áreas, elas são totalmente possíveis de trabalhar com os cegos. Porque vocês sentem. Vocês não veem, mas vocês sentem. A gente fala que olhar e não ver é muito diferente. Quando a gente vê, a gente sente. Vocês só não têm a parte visual, vocês só não conseguem olhar aquilo que a gente está vendo, mas vocês sentem o que a gente diz, né? Se eu der para você, agora é uma época, né, que a gente vê árvores com cores muito diferentes na rua, mas o chão tá todo cheio de folha, todo cheio de flores. Se vocês puderem sentir, eu consigo transmitir da mesma forma a minha visão. O que acontece às vezes é que os professores não conseguem se colocar no lugar do outro, vivenciar o que vocês vivenciam, porque a realidade de vocês é tão óbvia para vocês, mas para a gente não é. Então, vou te dar um exemplo, né? Hoje a gente conversando, a minha tendência é o quê? Era pegar o celular e te mandar uma mensagem escrita. Mas eu não sabia se você tinha alguma tecnologia para poder ouvir o que eu te mandei, né? Então eu falei, eu vou mandar um áudio. Mas quantas pessoas vão pensar assim, né? Quem não está definitivamente
assim, de coração aberto para a inclusão, ele não vai se colocar no lugar do outro. Ele não vai querer encontrar uma forma de mostrar para vocês como sentir aquilo. Então, assim, tem as vibrações, né, da música, tem as expressões corporais que vocês podem sentir. Não sei se vocês já viram um documentário que chama As Borboletas de Zargoia, se não me engano é esse nome, que é um documentário incrível, né, que são a surdo-cegueira, que aí como você se comunica, por exemplo, com o surdo-cego, como que é a... Tocando, né? Tocando. Então, mas para quem não consegue imaginar... Pra gente que vê, a gente não consegue imaginar isso. E é incrível a forma que vocês têm de resolução de problemas, vamos dizer assim, porque a falta da visão faz com que vocês desenvolvam outras coisas. E são essas outras coisas que a gente tem que explorar, né? O cheiro, o sentir. Já tive alunos com deficiências visuais. Inclusive eu tinha uma fundação aqui, Annie Sullivan, aqui em São Caetano. Sim, a gente... Sabe como é que as minhas crianças sentiam a tinta? Pelo cheiro. Eu colocava, sabe aqueles... Eu não lembro o nome. Não, aqueles sabores que vai, por exemplo, em bolos e coisas assim, tipo, essências. Tem uns líquidozinhos que você coloca, por exemplo, em bolos, que são artificialmente aromatizados, por exemplo. Então, você compra um bolo de abacaxi, ele tem cheiro de abacaxi. Você cria memória, né? Você não vê, você não cria memória visual, mas você cria memória sensorial, você cria memória auditiva, você cria várias coisas, né? E aí, para eles conseguiam identificar as minhas tintas pelo cheiro. Então, a minha tinta verde era tinta de menta. Então, quando eles sentiam o cheiro da menta, eles conseguiam identificar que aquilo era a minha tinta verde. Ligava uma coisa com a outra. Exatamente. É memória. Eu consigo fazer isso, mas eu preciso me colocar no seu lugar. E eu acho que é isso que falta dentro da educação. E a empatia do professor, se colocar no lugar do aluno que tem uma necessidade especial. A senhora comentou da vibração, né, também na música. Beethoven fazia isso, né, pela tampa do piano, colocava o ouvido na tampa do piano e sentia a questão musical. Mas para isso ele tinha que ter a memória. Tinha que ter a memória. Ele teve que construir a memória, né? Então, com os meus alunos, eu tinha que construir uma memória. Então, para construir a memória, era pelo olfato, né? Podia ser por outras coisas, mas o olfato foi um caminho, né? E pode ser por outras coisas também. Então, não é impossível, né? Eu acho que até é desafiador, é diferente, mas demanda muito do professor também. A senhora levou quanto tempo para conseguir fazer com eles esse treinamento da tinta através das essências? Felipe, não é um treinamento, era tão natural. Era muito natural porque eles aprendem de um jeito que você não tem ideia como as crianças pequenas têm. Eles são esponjinhas que pegam as informações e aprendem assim de uma hora para outra, né? Então, como eles não veem, né, o processo de aprendizagem sincrônica deles por outros sentidos, né? Então, eles encontravam ali as conexões neurais eram rápidas com essa conexão com o cheiro, por exemplo. Era muito rápido isso. Era como ver. Eu vejo, identifico e aquilo memorizei. Quando eu ver de novo aquela coisa, eu já sei que aquilo é. Então, para eles, o olfato, né, remetia logo àquele. Eles sabiam quais as cores que eles queriam. Eles tiravam, eles sentiam qual cor que ele queria usar. E a questão dos alimentos para eles? Tem alguns que têm questão, problema com o alimento crocante, outros com alimento muito mole. Como a senhora lidava com isso com eles? Com os meus filhos? Sim. Isso melhorou bastante, mas ainda hoje tem alimentos que não vai, não. Por exemplo, a alimentação do meu filho mais novo é uma alimentação seca. Não tem molho, não tem nada. Ele não gosta de cor na comida. Então, o importante é que ele se alimente de forma mais saudável possível, né? A gente vai introduzindo os alimentos de outra forma, mas vai. Não tem uma coisa que fala assim, vamos mudar isso aí. Não tem como, né? Você vai introduzindo da forma que se pode introduzir. Não era tão severo no caso deles, mas tinha sim, né, ali uma restrição alimentar de algumas coisas. Quando vai, por exemplo, em algum restaurante, em algum evento, como fazer para que ele possa se alimentar? Hoje eles se alimentam. Vai sempre encontrar um pão de queijo pelo caminho, entendeu?
Tá, tem um pão de queijo. Sempre tem um pão de queijo em algum lugar para salvar a vida deles. Né? Normalmente eles gostam muito de pão de queijo. Todos eles gostam muito de pão de queijo. E era uma questão de adaptação. Então eles vão experimentando uma coisa, definem que aquilo eles não gostam. Né? Então, por exemplo, vai na casa dos amigos, não como pizza. Né? Então, por causa do molho. Não vai comer pizza, não gosto de tal coisa, não tomo refrigerante. Então, assim, eles foram se adaptando a isso, né? E aí o grupo de amigos também foram se adaptando a eles, né? Eu tinha um amigo que o cachorro quente dele tinha tudo, menos salsicha. Eu não gostava de salsicha. É isso. Tem coisas que não vai, tem coisas que experimentam, que você fala, meu Deus, como é que você come isso? Não dá para entender. Professora, a senhora já, se não fez, pensa em escrever algum livro sobre toda essa experiência da senhora com as questões de pessoas com deficiência, altas habilidades, com toda essa vasta experiência que a senhora tem? Não sei, Felipe, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso, assim. Não sei, nunca pensei. Talvez um dia, mas não é algo que me passe pela cabeça, assim. E hoje, com seus filhos grandes já, né? Um já no estágio avançado da faculdade, outro indo, né? Terminando o médio. A senhora pensa em voltar para algum país da Europa, como, por exemplo, Portugal, mas agora na condição de professora, para dar aula, até talvez levar esse conhecimento para alguma faculdade, algo do gênero? Não, Felipe, não penso em voltar agora porque assim, dentro do que, né, eu trabalho, eu entendo que o Brasil é um lugar que tem muito mais oportunidades, até para eu levar o que eu acredito, sabe? Eu sei que hoje, por exemplo, a gente não tem muitos teóricos relacionados, por exemplo, à superdotação. O que a gente tem de teoria hoje, os teóricos estão vivos. Eu sei que muita coisa vai mudar ainda. Muitas coisas vão se conectar, né, à condição das altas habilidades, assim como aconteceu nesses últimos 10 anos. Né? A gente vai dizer, olha, isso era tal coisa, a gente não sabia. Né? A nossa teoria ainda está muito em movimento. Mas eu percebo que, por exemplo, o acesso à pesquisa na Europa é muito mais fácil, mas muito mais limitado também. No Brasil, não. No Brasil, a pesquisa ela é mais difícil de acesso. É difícil você se manter, por exemplo, em um grupo de pesquisa, porque você tem que produzir. A entrada numa universidade é difícil, fazer um mestrado é difícil, fazer um doutorado é mais difícil ainda. Né? Então, é difícil você acessar a área da pesquisa, né? Mas eu acho que é o único lugar ainda que você consegue fazer essas contribuições de forma acadêmica. Hoje, a minha contribuição já foi acadêmica, mas hoje a minha maior contribuição, ela é na prática. E eu acho que o Brasil precisa de métodos e práticas para o atendimento da criança, né? Principalmente a criança que está dentro, né? Eu acho que de todo o público-alvo ali da educação especial. De que forma, tanto crianças como adolescentes, adultos com altas habilidades podem se conectar e até mesmo contribuir com o que nós temos hoje, né, em avanço, a questão da inteligência artificial? Se eles podem contribuir? De que forma? São mentes incríveis, né, que a gente tá vendo por aí, né? O que eu vejo hoje, né, inclusive, assim, as minhas crianças fazem algumas palestras relacionadas a isso, tudo está avançando muito rápido. Né? Eu fiz uma reunião com os pais, né, e uma das crianças fez um resumo da gravação da reunião e ali ao vivo, né, simultâneo, utilizando a inteligência artificial por uma pulseira que ela tinha. Então ela identificava qualquer língua. Nossa. Ela fazia um resumo ali de tudo o que aconteceu, um resumo de várias camadas, vamos dizer assim, né? Mas por essa pulseira? Por essa pulseira. E aí, assim, legal, né? Mas é assustador também. É assustador. Porque você imagina, se eu falasse uma besteira, se eu falasse algo que não fosse verdadeiro, né? A gente fica muito mais exposto. Hoje em dia, nós estamos muito expostos. Muito expostos. Então, você não sabe se você está sendo filmado, você não sabe se você está sendo monitorado, né? A inteligência artificial, se ela não for utilizada da forma correta, a gente vai ter muito problema. Mas ela é uma coisa incrível, ela facilita muita coisa, né? Então, essas crianças, eu falo que essas mentes que nós temos hoje, se elas não forem canalizadas para ter uma direção de estudo, né, para um caminho legal, pode vir aí ser pessoas que podem utilizar isso para coisas ruins mesmo, né?
A superdotação não é só para coisa boa, para coisa ruim. A senhora não teme que essas mentes possam querer se comparar à inteligência artificial? Não acho que eles se comparem. Eles não têm, não conseguem fazer isso. Eu acho que eles vão moldar algumas coisas mais para frente, assim. Eu acho que vamos ter outros avanços tecnológicos em muitas áreas, mas eu não vejo eles, vamos dizer, competindo com a inteligência artificial. Eu vejo eles aprimorando a inteligência artificial, não competindo. Infelizmente, hoje nós estamos num período, né, em alguns países, com atritos entre países, com guerras. A senhora teme que essas mentes sejam utilizadas, inclusive, para esses focos? Elas podem ser usadas para qualquer coisa, Felipe. Se você for em alguns presídios hoje, você vai ver mentes incríveis que estão presas, né? São mentes capazes de muitas coisas. Por isso que eu falo, precisamos canalizar as nossas crianças que têm uma capacidade incrível para o bem, né? Para o desenvolvimento, para o sucesso, para coisas boas, né? Porque mentes, elas podem fazer tudo o que elas quiserem. São crianças que têm uma vantagem que poucas crianças vão ter mais para frente, né? De querer ser o que elas quiserem ser. Elas vão poder ser o que elas quiserem ser. Elas podem ser qualquer coisa, mas elas podem ser qualquer coisa pro bem ou pro mal. Professora Rosana Oliveira Silva, em nome do programa Espaço da Inclusão, Rádio Paraty FM 87,5, São Bernardo do Campo e demais parcerias, também o canal do YouTube da Rádio Teletema. Gostaria de agradecer demais a atenção, a generosidade da senhora. Gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, passasse os contatos. Fique à vontade. Felipe, eu queria agradecer aí o convite, né, a abertura para a gente falar desse tema. Agradecer aí a Lucileia, que é uma pessoa incrível, né, que é minha parceira aqui de trabalho, o João, né, que carrega o Ingênio junto comigo, toda a equipe que trabalha comigo, as minhas meninas, né, as professoras que são super empenhadas, que acreditam na inclusão, que tratam as crianças assim com amor incondicional, elas pensam nas crianças, elas cuidam das crianças com muito carinho mesmo. Elas se aprofundam, né? Elas pesquisam, elas estudam, elas estão sempre querendo saber mais para poder entregar mais. Então, eu tenho uma equipe incrível, eu tenho uma equipe linda, né? Que faz um trabalho maravilhoso. Os meus filhos, né? Que não tem como não agradecer, né, por eles existirem, porque eles é que abriram essas portas, né, para essas outras crianças serem acompanhadas, né? E quem quiser seguir a gente no Instagram é Projeto Ingênio e @ né, Instituto _Entretanto. No Entretanto, a gente sempre posta muito conteúdo formativo, bastante divulgação, né, de congressos, seminários e trabalhos que a gente tem desenvolvidos, oficinas, né? Então é bacana seguir a gente lá nas redes sociais. E no Ingênio a gente sempre posta, né, as nossas atividades com as crianças, o trabalho que a gente faz com eles. É incrível, eu sou suspeita a falar. A gente faz um trabalho muito sério com eles. Ok, conversamos com a professora Rosana Oliveira Silva, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.